Ó, eu tô olhando, o monitor tá aqui, a câmera tá aqui. Parece que eu não tô olhando pra você, mas eu tô porque você tá aqui, tá? Tá, tudo bem. É, só pra não parecer que eu sou uma doida mal educada, Não imagina. tá? É isso. Ótimo, estou pronto. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Hoje nós convidamos aqui o Serginho Sofiati, da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, para a gente falar sobre esses ritmos que a gente adora e também entender, né, o que é a orquestra. Serginho, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Adriana. Obrigado a todo o pessoal do programa. Também é uma felicidade aqui estar conversando com você. Eu comecei falando que a gente quer entender como é a orquestra, porque, né, trata-se de uma orquestra para dançar, não é isso? Sim, E que todas as vezes quando alguém fala orquestra pra gente, né, a gente imagina aqueles músicos no palco e tal e não consegue remeter à dança. Então, como é que pintou essa ideia, né, lá atrás, que já tem um bom tempo, de formar essa orquestra para dançar? bom, o termo orquestra ele também é dado para bandas de baile, né? Enfim, orquestras que tocam em bailes, né? A Verdade. Tabajara mesmo se chamava Orquestra Tabajara, entre outras inúmeras aí. É até engraçado que já falaram para a gente assim que, quando eu vi Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, eu achei que fosse um monte de negão de dread tocando violino e não sei o quê. Talvez seja um pouco diferente, né? Mas é uma brincadeira, na verdade, com o pomposo, né, da orquestra brasileira, né? É até uma responsabilidade. Depois que a gente acabou percebendo que isso seria, né, às vezes até um pouco pedante, mas eu acho que é tudo na base da brincadeira mesmo que a gente usa esse nome. E para falar o que é, né? Que é realmente uma orquestra, uma pequena orquestra brasileira que toca ritmos jamaicanos. Muito bom. E ó, você vê, é verdade. Realmente tem essas orquestras de baile, né, que as pessoas vão para dançar, lógico, mas para mim me remete a essa aqui dos violinos. Adorei os Os dreadlocks jamaicanos tocando. tocando. Muito bom. Escuta, aí vocês acabaram de lançar, né, um videoclipe que é o Ramsés, não é isso? Eu queria Sim. que você explicasse o que é o Ramsés. Bom, o Ramsés é parte de um trabalho que a gente está lançando, né? O disco que se chama Maior. E esse disco ele pontua um momento da nossa carreira que a gente amplia um pouco, abre um pouco o leque de ritmos, né? Além do ska, do rocksteady e do reggae, a gente também está colocando um pouquinho mais de ritmos sul-americanos, caribenhos, é, e até mesmo do norte do Brasil, que tem essa influência muito grande, né, da música caribenha. Então, o Ramses é uma música que eu fiz voltando do México, na verdade, quando a gente foi fazer 2 shows lá, tocar num grande festival e também fazer um show numa pequena cidade. Eu gostava muito dessa música, né, da cúmbia, do merengue, desses ritmos. E lá eu tive contato um pouco mais, a gente teve contato também com essa cultura, né, e com a cultura mexicana, que para a gente é muito legal. E a gente acabou compilando essas músicas para ser uma homenagem mesmo a todos os povos sul-americanos e centro-americanos. E como a gente tem essa relação com o México muito forte, acabou inspirando a gente de um pouquinho mais para a gente fazer a capa, a ideia da capa, né? Que é Uhum. um relógio do sol mexicano. E o Ramses é uma música que fala um pouco da luta livre, né? Ela remete, né? A gente brinca ali com essa coisa da luta livre, que é emblemático, né? Que é uma parte da cultura mexicana. A gente também absorve isso aqui. Existe até esse grupo que a gente acabou entrando, né? Entrando em contato por intermédio da produtora.
E, enfim, fazendo essa homenagem mesmo a essa arte, né, que é da luta livre, que é uma... Ai, como é mesmo uma dança, né, praticamente, é uma dança. Então, Ramsés é mais ou menos isso, é essa nossa homenagem pontual mesmo para o México e para a luta livre. Escuta, e esse vídeo ele foi gravado aqui em São Paulo? Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais dele. Bom, na verdade, a gente tem o Gustavo Michelucci, que é o nosso VJ, né, que toca nos shows com a gente, que faz a parte de vídeo, e ele tem uma produtora e a gente decidiu fazer essa meio que uma loucura, né? Porque hoje em dia você investir num clipe, num videoclipe de qualidade total, assim, realmente é bem discutível, né? Se vale a pena para o material de divulgação de uma banda, né? Porque a informação é muito rápida, as pessoas acabam não prestando atenção, mas a gente segue nessa resistência ainda de ter um disco em vinil, de ter um videoclipe bem produzido. Então partiu disso a ideia a gente fazer uma produção mais pomposa, assim, com mais recursos. E foi aí que a Dead Pixel, né, que é a produtora do Gustavo, entrou para dar esse suporte para a gente. E aí eles abraçaram essa ideia da gente fazer assim, um clipe mais bem produzido, né? Aí então eles correram atrás desse grupo, né, desse pessoal que treina a luta livre aqui no Brasil, e acabou descobrindo esse clube também na Zona Leste lá de São Paulo, que é um clube assim que ele guarda ainda bem as características desde a inauguração. Então é um ambiente assim muito legal, que eles captaram uma certa decadência até, mas é uma decadência de classe assim do clube, e uma coisa assim que situou um pouco essa época, né, que o clipe acontece. Muito legal. Agora eu entendi tudo, a conexão Zona Leste Luta Livre. Ô Serginho, a gente, sempre que a gente traz algum convidado aqui, a gente dá uma vasculhada nos arquivos aqui da TV Cultura, que você sabe que, né, muita gente boa passa por aqui. Muita história, né? Muita história, e a gente adora resgatar essa história, né? Porque às vezes a gente vive num país que as memórias são deixadas de lado, então a gente faz questão aqui no Mistura Cultural de mostrar. E aí a gente resgatou um trechinho da passagem de vocês por aqui, e a gente vai mostrar para você agora aqui. Legal. A gente começou a pesquisar muito na época, há 3 anos atrás, quando a gente montou a banda, e acabou que deu na Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é o quê? Basicamente é tocar clássicos da música brasileira em ritmos de ska, reggae e rocksteady, né? Que são os ritmos, digamos, pré-Bob Marley, né? Então, na verdade, o ska ele é um ritmo jamaicano. Pode-se dizer que ele é um avô do reggae, né? Ele começou nos anos 50 na Jamaica, é o primeiro ritmo genuinamente jamaicano. Ele vem do mento e com a mistura da música americana, porque lá na ilha da Jamaica sintonizava as rádios americanas, que na época era blues, o rock and roll que estava pegando fogo e as grandes big bands. É mais acelerado o ska? Muita gente fala, mas não faz muito sentido, porque na verdade o ska tradicional, esse ska que vem dos anos 50, ele não é um ska acelerado, mas ele sofreu mutações, ele se misturou com outros estilos, inclusive com punk rock nos anos 70. Foi verdade, o Police, por exemplo, Clash, Police, The Clash, os Specials, né, as bandas do final dos anos 70. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Olha lá. Olha, já temos uma relação a ser lembrada. Né? Aí, Serginho, o curioso de vocês, né, olhando esse vídeo e vendo a execução das músicas e o conceito da banda, é que vocês têm um repertório vasto. Vocês pegam
clássicos da música brasileira e tem música própria. Como é que funciona? Como vocês escolhem esses clássicos da música brasileira para incorporar na orquestra? A gente, assim, no momento a gente tá lançando discos mais autorais, né? Mas a gente já está com vontade de novo de voltar algumas versões, porque é um trabalho de pesquisa, na verdade, né? Que a gente corre. O primeiro disco não. O primeiro disco era coisas que já estavam na cabeça e da reggae, isso aqui da ska. E o segundo disco, né, que tinha também na sua maioria as versões, a gente já deu uma pesquisada, a gente tinha conhecido coisas novas, quer dizer, novas pra gente, né, que muita coisa a gente não conhece do Brasil mesmo, que foram lançadas localmente e acabaram não tendo uma venda, uma repercussão nacional. Então, a gente, hoje, com o YouTube, com as outras plataformas, aí a gente consegue conhecer coisas bem inusitadas. Mas, assim, o padrão para a gente é quando, né, para se transformar numa versão jamaicana, é a gente conseguir groovar de forma jamaicana, porque existe assim, a música africana, na verdade, ela é uma música mais mântrica, onde o ritmo é mais importante do que a harmonia, do que a melodia. E a música jamaicana guarda um pouco mais disso do que a nossa música brasileira, que tem muito mais a influência portuguesa, europeia, né? Enfim. Então, músicas muito rebuscadas, harmonicamente falando, elas tornam um pouquinho mais difícil, não difícil, mas ela acaba não soando muito jamaicano. Então, quando eu consigo, na verdade, criar um mantra dessa música, ela serve para ser uma versão nossa. É mais ou menos esse o ponto de partida. Entendi. Escuta, e aí nesse vídeo também vocês explicam, né, o que é o ska, rocksteady, enfim, os outros ritmos. Isso é algo que vocês conseguem explicando para as pessoas ou as pessoas já entendem mais? A gente segue, na verdade, porque ainda é um ritmo assim que não é muito divulgado, né? Quando se fala em reggae pelo mundo, isso é muito mais popular, né? Por conta do Bob Marley mesmo, enfim, Jimmy Cliff e Peter Tosh, entre outros. Mas essa música jamaicana, que seria mais ou menos como o nosso chorinho, essa música mais jazzística, né, a bossa nova, nossa também, ela não é muito conhecida, porque, enfim, é uma música deles dos anos 50, 60, por ser assim, uma música com um ritmo muito, acho que instiga a dança, ela se misturou, né, como a gente fala ali, em algumas ondas, né, que a gente teve aí da música jamaicana, do ska principalmente, né, como no fim dos anos 70 na Inglaterra e nos anos 90 nos Estados Unidos, né, na terceira onda, já que se diz a terceira onda, né, os historiadores do assunto. Então, mas ainda algo um pouco alternativo, né, não é uma coisa que toca nas rádios, apesar de que a gente tem o Paralamas do Sucesso, os Titãs, né, nossos representantes brasileiros aqui, já com 40 anos de carreira, e que usaram, né, beberam dessa fonte e as músicas tocaram. E até quando você fala de música nordestina, né, da música baiana, né, como Ivete Sangalo, como Asa de Águia, eles têm também essa mesma rítmica ali, né? Por ser, né, por a gente estar falando de uma raiz mesmo que é africana, né? Então a gente, cada um acaba fazendo da sua forma, mas a pulsação é a mesma, né? Você falou que vocês estão na fase mais de autoral, né? Vocês têm alguns álbuns lançados com versões desses clássicos e agora seguem nesses autorais. De onde veio essa necessidade de começar a produzir música autoral e deixar um pouco de lado deixar de lado não, né? Caminhar junto, né? Misturar isso.
Eu sou compositor assim, desde muito tempo, e essa é uma necessidade, assim, apesar até da dificuldade em compor, em não ser uma coisa tão fluente, mas que acaba, né, acaba sendo um escape, né, para as emoções e para as sensações. Por essa necessidade, a gente acabou tendo desde o começo ali, num disco ali de 12 músicas, 3 autorais, um pouco também para contar a nossa história, né, para ter a nossa marca. E depois que a gente estava com o circo armado, a gente, né, depois dos 2 primeiros discos, que é o volume 1 e o volume 2, a gente fez um disco autoral, nosso terceiro disco, que é o BMJ Ataca, que também ele tem esse conceito, né, um conceito em torno dele, tal, uma flertada com o sci-fi, né, com o cinema de ficção científica, e agora no maior. É importante, né, para a gente ter isso, mas para a gente não é o mais importante. Fazer versão ou fazer música autoral é só uma forma assim de conceber. Mas o importante mesmo para a gente é ter esse baile fluente, uma noite especial para as pessoas que vão assistir, ou um dia especial. Então, a gente está sempre nessa máxima assim, de fazer o povo dançar e se divertir. E você, assim, você é de uma geração que... Você falou de conceito de álbum, né? Você é de uma geração que pensava, assim, em conceito de álbum. E hoje a gente vê muitos artistas optando pelo lançamento de single em vez de conceito. Você segue... Para você é importante ter esse conceito de álbum? A gente mesmo mudou a nossa estratégia de divulgação, apesar de a gente estar lançando, né, o vinil completo, né, e sim, baseado nessa nossa ideia, mas a gente está lançando digitalmente single por single, porque realmente, na nossa forma de entender, é o que funciona melhor nos dias de hoje. Né, porque você tem conteúdo disperso, assim, né, e você acaba tendo mais exposição, mais divulgação. Infelizmente, hoje em dia, você lançar um disco é um desperdício. Lançar ele de uma vez só é um desperdício mesmo, porque você vai ter só esse momento para falar da novidade. Então, a gente tenta se adaptar às novas formas de fazer, né, para também não ficar parado no tempo, né, porque a gente entende que quem faz circular esse mercado de música e de arte, principalmente, são jovens, né, que estão, né, com essas novas plataformas aí para ver tudo o que eles querem ver. Então a gente vai tentando se adaptar, mas sem perder essa raiz que é importante para a gente mesmo, né, do conceito, de como a gente se veste no show, de tentar amarrar mesmo um conceito que deixa mais forte a ideia, né? Não só para nós, mas para o público em geral. Outra coisa que me remete também, quando a gente fala de orquestra, que são muitas pessoas para lidar, muitas cabeças ali pensantes, muitas passagens, muitas hospedagens, muitos camarins, muito tudo. É assim, como é o dia a dia de quem, né, mantém uma orquestra como a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana? Acho que a parte mais difícil de qualquer trabalho assim é a relação humana, né? É como acontece tudo, o uso do bom senso e tudo mais. Mas a gente tem 15 anos de banda, né? De banda mesmo formada. A ideia surgiu em 2005, então são 18 anos já de projeto, mas 15 anos de banda, com praticamente a mesma formação. Assim, a gente tem uma forma de agir, assim, a gente tem uma cúpula que toma as decisões mais importantes e mais necessárias ali, e coisas que, né, a gente estabeleceu um mínimo para as coisas acontecerem, um padrão, né, para as coisas acontecerem. Então, tudo funciona muito bem desse lado comercial, que eu acho assim, que é importante para o lado pessoal funcionar também, né? Porque a gente sabe que
né, com muito dinheiro ou com quase ou com nada de dinheiro, os problemas vêm, né? Eu acho que a gente tem um respeito, são músicos já, né, com uma estrada muito, né, muito representativa. A gente tem, né, músicos ali que tocam com Zé Cabaleiro, com o Seu Jorge, com a Mantiqueira, eu mesmo toco com o André Bujan. E assim, quando é necessário, os músicos mandam um substituto à altura ou ainda melhor do que eles. Então, tudo acontece dentro de uma responsabilidade, com horários, é uma empresa que funciona azeitada. Acho que isso é importante para qualquer pessoa que tenha banda, né? Eu tenho 51 anos, minha primeira banda eu tinha 11, então são 40 anos de banda e de experiências com pessoas, é uma psicanálise ali que acontece mesmo, né? Legal. Você falou que você já teve outras bandas, né? Eu te acompanho desde o Sr. Banana, talvez, e depois o Scuba. Eu lembro que quando o Scuba surgiu, aí todo mundo, o que é e tal. O Sr. Banana também, né? Que tinha lá o seu som característico. Como é que foi trabalhar com essas duas bandas, né? Lá atrás, anos 90, né? Meados de 90, talvez, né? Sim. Qual a experiência que você traz de ter trabalhado com essas bandas? É muito grande, né? Com o Sr. Banana, a gente assinou com a Virgin, foi o primeiro artista a assinar com a Virgin aqui no Brasil, né? Quando eles entraram aqui no Brasil. Era uma operação que acontecia junto com a EMI. Então, assim, foi a experiência mesmo de você estar no mercado, né? Buscando o mainstream. E muitas coisas aconteceram, na verdade. Tretas com gravadoras, sabe? Com gravadoras grandes e tudo mais. Daria para escrever até um livro sobre essa época, assim, que foi uma época bem intensa, assim, de emoções e enfim, de acontecimentos também. E depois com o Scuba, foi quando eu vim morar aqui, eu sou de Curitiba, né? E tanto o Sr. Banana era uma banda curitibana e o Scuba também. Com o Scuba a gente veio morar aqui. E era um sonho, já que eu tinha muito tempo, né, de estar onde as coisas aconteciam, né? Porque eu já sentia essa dificuldade, essa pequeneza, assim, do meio que eu tava atuando, né? Numa cidade pequena. Assim, tem toda a importância na minha carreira e até hoje, vivendo de música, né? Além de músico, assim, que acabou virando até não é a minha fonte principal de renda, mas é a paixão, é a grande paixão e é onde eu invisto tudo que eu posso para continuar fazendo e, enfim, né, realizando esse sonho. Mas a carreira de produtor musical também que eu tenho, trabalhando mais com artistas pequenos, com bandas alternativas e também produzindo minhas bandas, as bandas que eu toco, né, acabo produzindo por uma questão de facilidade e de já ter muito essa coisa da ideia pronta na cabeça e querer, né, ver essa ideia realizada ali. Então, acho que a melhor experiência é realmente a experiência de campo, né? De vida, de cancha, de palco, né? Como a gente diz, de estrada. Então, essas bandas realmente trouxeram esse aprendizado, né, na relação humana também, no pensar no todo de uma banda para você conseguir fazer com que ela continue existindo, porque a coisa mais fácil que tem é você brigar numa banda, assim, né? É muito fácil, né? Porque é um monte de coisa que está em jogo ali, os egos e os sonhos e as direções que muitas vezes não são a mesma direção, né? Então, quer dizer, você está numa banda, mas cada um está olhando para um lado e isso impossibilita também ela seguir em frente, né? Então, sim, muito aprendizado mesmo e a gente nunca para de aprender, porque sempre situações novas e hoje, né, com uma banda de 9 pessoas, né, uma equipe de 15 pessoas viajando, assim, existe essa probabilidade de problema ali de tempo em tempo, né? Daqui a pouco a gente está viajando, um estranha o outro, ali começa uma briga, você vai, não, peraí. Mas é bacana, faz parte da minha vida mesmo. Então, eu sou feliz em resistir ainda fazendo música.
Que legal. Escuta, e você, assim, você é de Curitiba e você teve sempre essa ligação com esses ritmos, né? Mesmo a gente falando dessas bandas lá atrás, como é que surgiu esse estilo musical na sua vida lá quando você era criança, jovem? Porque a gente, quando fala do seu nome, a gente remete a esses ritmos, né? Que você falou, Sim. todos esses que a gente está falando aqui ao longo do programa. Como que apareceram todos eles na sua vida? O que você ouvia em Curitiba? Olha, quando eu tinha ali 11 anos, acho que foi, que eu comprei meu primeiro vinil, foi um vinil do The Police, né, do Ghost in the Machine, que estava sendo lançado na época, e aquilo me bateu de um jeito assim que nada tinha batido até então, né? Eu sempre gostei né, na minha época ali, eu nasci em 71. Com 6, 7 anos eu escutava disco music, que estava, né, 7 anos, 78, 79, que eram lançadas umas coletâneas, que chamava Disco 78, Disco 79 aqui no Brasil, né? E a forma da gente conhecer música era essa. E aí numa coletânea que era mais aberta, de pop, tinha uma música do The Police. E ali eu já falei, opa, quero conhecer mais dessa banda. E aí, na época, assim, o material que tinha de reggae, por exemplo, jamaicano, não era praticamente nada, né? A gente tinha ali o Bob Marley surgindo, uma ou duas músicas ali que estavam sendo mostradas. E quem tinha acesso eram pessoas que os pais viajavam, que traziam discos de fora. E aí eu conheci um cara que é o Rodrigo Cerqueira, que depois foi meu companheiro de banda no Scuba, e eu tinha 14 para 15 anos, ele já tinha uns 18, 19, e ele tinha amigos que viajavam muito, e aí ele chegou com fitas piratas de shows do Police, fitas de um monte de coisa jamaicana, do ska mesmo, do Skatalites, que hoje é a nossa principal influência, Black Uhuru, Steel Pulse, que é uma banda inglesa, mas feita com jamaicanos, entre outras coisas, o show do Reggae Sunsplash, né, do festival jamaicano, com vários artistas. E aí, naquele momento ali, me pegou, assim, era coisa, eu falei, nossa, eu amo isso aqui. Foi uma paixão que dura até hoje. Então, o Sr. Banana era uma banda que tinha ela tinha mais a coisa do pop reggae, né? Que isso já era uma coisa que eu já estava vivendo, porque eu tinha uma banda cover que tocava em festas, em bailinhos, em bares no Paraná, em Santa Catarina, antes do Sr. Banana, que durou 5 anos essa banda, e a gente tocava muita coisa, né? De UB4, e Pato Banton, o próprio Bob Marley, entre outras coisas. Então, tudo vem realmente da influência. Tudo que eu vivi, que eu fiz, que eu acabei, né, devolvendo em músicas, em composições, tinha relação a isso, né? E aí o ska ainda era o que eu escutava e que me arrepiava. Então, já, né, há 15 anos, há 18 anos atrás, mas já estava com 30 e poucos anos, eu realizei, né, junto com o Felipe Pipeta, que é meu parceiro também aqui na orquestra, esse sonho, né, mútuo de ter uma big band de ska, né, uma pequena orquestra. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final aqui, você vê que passa muito rápido, mas antes da gente terminar, eu queria, você como produtor musical tem acesso a várias bandas aqui no Brasil que talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não conheçam. Eu queria saber se você tem alguma banda para indicar para a gente conhecer. Olha, eu confesso que eu acabo trabalhando com muita gente já reincidentemente, né, com pessoas que eu já trabalho. Já faz um certo tempo que eu me distanciei, de certa forma, dos novos artistas. Acabo escutando alguma coisa, mas esse contato de produtor acabo não tendo, né? Eu posso citar coisas que eu gosto, que eu acho que são praticamente novos, já estão aí no mercado batalhando seu lugar ao sol, né? Uma delas é a Mamundi, que é carioca, que é uma artista muito bacana, que, enfim,
tem uma cara própria e excelentes composições que eu escuto, volta e meia escuto bastante. Pô, no reggae a gente tinha uma banda tão legal que eu produzi, eu quero falar sobre ela, que é uma banda que acabou, infelizmente, depois de um segundo disco que eles fizeram, já não com a minha produção, mas esse primeiro disco é um disco bem emblemático e para as pessoas do reggae que eu sempre converso, elas falam muito desse disco. A banda se chama Baboon e o disco se chama Incendeia. Foi um trabalho de produção assim que durou uns 2 anos, mas que a gente, assim, foi um trabalho mesmo de criar uma identidade, criar um disco pesado, né, como a gente diz no reggae, né, com peso mesmo, com estrutura. Então o Baboon tem nas redes sociais também. Essa banda é do ABC Paulista? É do ABC? Isso. É muito legal. Inclusive, né, os membros da banda do Baboon, eles formam hoje bandas como o Nômade Orquestra, como o Buena Onda Reggae Club e o Samuque e a Selva, entre outras, né? Então, apesar da banda ter terminado, rendeu bons frutos aí para a música brasileira. Eu tenho uma questão que eu sou engenheiro de som também, né? Eu tenho contatos com outros artistas que eu trabalho e de um tempo para cá eu venho trabalhando só com os artistas já consolidados, né? O Paulo Miklos é um deles, a Fafá de Belém, que legal. O Rich agora que vai fazer uma turnê de 40 anos. Eu realmente acabo... Eu tenho uma filha de 8 anos, né? Que desde que ela nasceu também me tirou das noites, onde a gente acaba conhecendo mais gente e banda, né? Então, eu me declaro um pouco antiquado no momento para responder essa pergunta. Eu posso te garantir que você não é nada antiquado, tá? Porque às vezes eu te garanto isso, sem problema nenhum, porque às vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas realmente não estão escutando coisas novas e tudo bem também. Eu pergunto porque às vezes tem algum nome que pode ser interessante e a gente consegue driblar os algoritmos, entendeu? Eu lembrei de uma banda de Curitiba que eu acho bem interessante, que é o Tuia, se não me engano. Tuyo, né? A gente já trouxe eles aqui. É um trio. Super legal. Muito bacana. Eu não conheço eles, porque, enfim, também eu já estou há 25 anos aqui em São Paulo. Tenho bem menos contato com o pessoal de Curitiba, mas é uma banda que eu acho bacana, acho bem legal. É isso. Bom, quero agradecer a sua presença. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente aqui da TV Cultura, que a gente tem muito interesse em saber o que você anda aprontando por aí. Muito obrigada. É tão bom existir a TV Cultura, né, também com essa resistência, tentando manter a nossa memória acesa e ativa, né? É um prazer para a gente estar sempre, para mim vai ser sempre um prazer estar na cultura com todos vocês. Obrigada, Serginho. Até a próxima, viu? Obrigado, Adriana. Muito bom. Obrigada. Obrigado vocês aí pela paciência. Imagina.